Glória, glória a Deus, aleluia. Quero saudar já a noiva do Cordeiro. Louvado seja Deus, igreja. Igreja, vou estar deixando 2 versículos da Bíblia aqui para a amada igreja, para o nosso fortalecimento espiritual, viu, igreja amada? Glória a Deus. Igreja amada, aqui em 2 Coríntios 6, louvado seja Deus, fala assim, versículo 10. É o capítulo 7 e versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Amém, igreja? E no Apocalipse 20, no Apocalipse 20, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, e 12, e fala assim, igreja: eu vi os mortos, grande e pequeno, que estava diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno, e deram os mortos que nele havia, foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de inferno. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, igreja, a palavra de Deus hoje está forte, igreja, louvado seja Deus. Igreja, a palavra de Deus hoje está falando para nós, igreja, porque Jesus quer arrependimento. Jesus, ele opera arrependimento para a salvação, que a qual ninguém quer se arrepender, igreja. Porque, igreja, a tristeza do mundo, igreja, produz morte. Mas porque a tristeza, segundo a Deus, opera arrependimento. Se você tá buscando a Deus, tá contritado, busca a presença de Deus, está desviado, busca a presença de Deus, porque Deus quer trazer salvação hoje para a tua vida, né? Se você falhou, pecou, ele opera arrependimento para aqueles que se arrependem, porque a tristeza do mundo, igreja, produz morte, porque ele quer arrependimento para a salvação, ele não quer que nenhum se perca. A palavra do Senhor fala também que ele não se agrada com a morte do ímpio, mas que o ímpio venha a se converter. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor fala, igreja, que é aquele grande dia, né? Deus mal dos mortos, esse morto, né? Louvado seja Deus, será lançado no lago do fogo, e a segunda morte, né? Porque a palavra do Senhor fala que no juízo final, né, a gente vai ver o grande trono branco que estava sentado sobre eles, cuja presença, a presença de Deus, né? Só que vai ter o julgamento, igreja, dos pequenos, dos grandes, e ali, igreja, vai abrir os livros da vida, as obras que você fez aqui na terra, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida. E o mar deu os mortos que nele havia, a morte e o inferno, e deram os mortos que nele havia, e foram julgados, e cada um segundo as suas obras. Porque, igreja, o fim está chegando, igreja, o fim está chegando. A morte, ela vai ser lançada, né, no lago do fogo, enxofre, vai ser a segunda morte. E aqueles que não foram achados no livro da vida será lançado lá no fogo. E ai daquele que não se arrepender, porque Jesus quer arrependimento. Jesus opera arrependimento, porque esse mundo não tem nada para te trazer. Esse mundo traz tristeza, é a tristeza da morte, das concupiscências, das obras da carne, do pecado. Então Jesus quer arrependimento nesta manhã. Louvado seja Deus, não digo eu, mas a palavra de Deus, amém? Que a palavra de Deus venha ficar para o nosso coração, para o nosso fortalecimento desta manhã. Amém, igreja?